Vamos então saber como desenvolver os pontos fortes da equipe. Porque eu disse antes, o método é líderes criando líderes. Não posso pensar só em mim. Tenho que pensar na equipe, tenho que pensar no time, tenho que pensar nas pessoas que estão comigo, tenho que pensar no resultado. Em última análise, tudo que a gente faz pela gente. A gente quer entregar um resultado, mas a gente depende das pessoas. Então nós precisamos enxergar as pessoas. E você tem que ser o líder coach. Você tem que ser o cara que senta, que conversa. Afinal de contas, as pessoas estão mais próximas de quem num projeto? Qual é a referência delas no projeto? É o gerente. É o gerente de projetos. E o gerente de projetos tem que ser um líder coach. Ele precisa entender de pessoas. Ele tem que saber como fazer para mobilizar esses diferentes tipos de pessoas, esses diferentes perfis, alguns mais controladores, outros mais sociais, outros mais analíticos, alguns mais catalisadores, mais criativos. Como é que eu lido com esses 4 grandes perfis que se dividem em tantos outros subperfis? Então eu preciso sentar para conversar. Eu preciso saber realmente como ajudar as pessoas a sonhar. Aqui começa a grande essência do líder positivo. Ajude as pessoas a sonhar. Claro, olhe para ti, pratique o teu autoconhecimento, desenvolva teus talentos, transforme eles em pontos fortes, mas fundamentalmente use tudo isso para quê? Para ajudar as pessoas a sonhar. Nós temos que entender que esse conceito de que o capital humano é uma hora ativa das empresas tem que sair do nível conceitual. Ele tem que vir para a prática. E um líder, para desenvolver novos líderes, ele não pode ter medo de lidar com equipes geniais. E esse é um problema. É o problema da competição, é o problema de, se eu der a chance, me passam. Olha, se tu der a chance, te passam mesmo. Então não dá chance. Puxa os outros contigo e corre, porque tem vários degraus para você galgar. A melhor maneira de se sustentar é quando você tem torcida. É quando você tem gente atuando contigo. Quando tem gente que realmente torce por você. E um líder, ele sente que as pessoas torcem por ele. Vamos fazer um exercício aqui para ver como é que é a torcida para um líder? Vocês sabem que um líder é que nem um equilibrista. É ou não é? Está sempre na incerteza, está sempre no arame, está sempre no fio da navalha. Mas isso não é líder de projetos, então, porque o líder de projetos sabe onde vai chegar. O equilibrista também sabe. Ele também tem foco, ele também tem técnica. Ele conhece muito de equilibrismo, senão ele não seria louco de se arriscar. Mas sempre existe o risco. E o líder, quando ele mobiliza a equipe toda para estar junto com ele, quando aquela travessia que ele vai fazer representa a vitória da equipe, a equipe está junto com ele. Basta ver os esportes solitários, né? Eles não são tão solitários assim. Sempre tem uma equipe de apoio. Então vamos sentir a vibração que um líder sente quando ele está numa travessia perigosa e a equipe está com ele. Daqui até o meu alvo, o meu objetivo, o nosso resultado é chegar lá naquela tribuna. E eu sou o líder de vocês, pelo menos nesse momento. E eu vou dar os meus passos firmes em direção àquela meta, àquele objetivo. E vocês vão me apoiar. Vão me apoiar ou não vão? Então vamos ver. Como é que vocês vão me apoiar? Vai que é tua, Miguel. Legal, bacana. Mas eu quero um apoio coletivo. Como é que todo mundo vai apoiar? Vamos lá, gente. No ritmo. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos lá. Vamos vibrar, gente. Vitória. Vibração. Chegamos junto ou não chegamos? Acho que não. Tem gente que não chegou. Vamos de novo. Vamos mobilizar essa equipe aqui. Só o pessoal da frente chegou junto. O pessoal de trás não está aí? Oi, vocês estão aí? Estão, né? Gente, nós somos a mesma equipe. Nós somos o mesmo time. Em pé, em pé. Vamos lá. Todo mundo em pé. Vamos lá. Atenção. Foi dada a partida para o nosso projeto. Começamos.
Legal, gente, obrigado pelo apoio. Uma equipe tem que apoiar sim. Uns apoiaram com mais entusiasmo, outros ficaram meio assim. Eles ainda não estão acostumados. Se você não se sentiu bem apoiando essa simulação aqui, talvez você não se sinta bem lá na prática. Pense nisso. Pense nisso. Apoiar os outros é a melhor maneira de conseguir apoio. O líder positivo sabe disso. Então, responsabilidade do líder. Olha só, o líder tem várias responsabilidades. Ele interage com vários níveis. Nós temos hoje o privilégio de interagir com várias gerações no mesmo projeto. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive quando eu não sabia que tinha liderança e eu intuía a liderança. Em um momento da minha vida, eu fui gerente numa companhia de construção de estradas, a Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras, a Cíntia. Pois bem, quando eu aceitei ser gerente dessa companhia, eu tinha 68 funcionários e eu atingia uma região, era uma regional, com 40 municípios. Haviam 15 regionais que nem a minha no Rio Grande do Sul. Eu tinha como equipe quem? Eu tinha pessoal patroleiro, trator de cera, enfim, máquina pesada. Tinha os engenheiros, evidente, no apoio aqui na sede de Porto Alegre. Era uma equipe que eu tinha lá. Quando eu aceitei ser gerente, meus amigos, eu era jovem, meus amigos começaram a me dizer, Miguel, tu entrou numa fria. Esses caras dão nó em pingo d'água. Você vai ver só, tu não vai aguentar lá. E eu quase desisti. Mas lembra da autoafirmação? O autoafirmativo, depois que ele decide, ele não volta atrás. Vamos lá, vamos ver como é que a gente desdobra isso aí. E eu fui. E aí, intuitivamente, comecei a usar talentos que eu não sabia que existia. Primeiro deles, individualização. Primeira atitude que eu tive, conversei com um por um dos meus 68 funcionários. Um por um, vários dias. Nessa companhia, eu comecei a trabalhar as pessoas, comecei a conversar com elas, individualização. Comecei a criar espírito de grupo. Primeiro, liderança transacional. Toma aqui, dá lá, faz isso para mim, eu faço aquilo para ti. Liderança transacional. Acontece nas empresas, é básico. Depois, liderança transformacional. Gente, olha, vocês estão aqui há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos nessa empresa. Eu não, eu estou de passagem. Eu não vou ficar aqui a minha vida inteira. Então, vamos fazer dessa empresa a melhor empresa dos 15 escritórios que nós temos no Rio Grande do Sul. A gente começou a trabalhar eles. Produtividade. Comecei a ir nas estradas, nos lugares, nos municípios onde a gente tinha projetos, tinha estradas acontecendo, interagia com o prefeito, melhorava o alojamento, mandava trocar o chuveiro, mandava trocar o restaurante para uma comida melhor, enfim. Eles começaram a sentir que tinha confiança ali. O que aconteceu? Passamos 1 ano arrumando a casa. Os outros 3 anos que eu fiquei lá, fiquei 4 anos lá, os outros 3 anos nós somos campeões de produtividade no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós criamos um time ali, com pessoas desacreditadas. Quando eu vejo aqueles filmes assim, que o cara recupera, presidiário, não sei o quê, é mais ou menos aquilo, gente. A gente conseguiu fazer isso na prática. De que maneira? Liderança positiva. Foi isso que aconteceu. Eu quero dizer para vocês que nós temos que trabalhar a confiança nas pessoas. Não interessa se são jovens, a equipe de novos gerentes, não interessa se são pessoas, trabalhadores, operários, gente de máquina, que está lá há 20 anos na empresa acomodado. A gente tem que confiar nas pessoas. Quando você confia, você entrega 3 coisas. Credibilidade, entregar o que você promete. Coerência, é fazer aquilo que você diz, que pensa e sente. E receptividade, é aceitar as pessoas do jeito que elas são. A gente fez isso lá naquela equipe. E a gente conseguiu o resultado que todo mundo esperava. Então, você tem que entender que a vitória é de todos. Você sabe muito bem, se você chegar sozinho no gume, você é um alpinista. Nós temos que chegar juntos. Talvez alguém chegue um pouquinho na frente para puxar o outro, mas a gente chegou junto. E o quarto passo seria construir organizações baseadas em pontos fortes. Olha só, você tem que sair do aquário comum, com os peixinhos comuns. Você tem que ser um peixe diferenciado. Então, a tua meta tem que ser obter resultados excepcionais em 3 situações. No teu próprio desenvolvimento, no teu sucesso como líder e no crescimento da tua empresa.
você tem que estar comprometido com a empresa. Você não pode estar nos 61%, muito menos nos 18%, você está naqueles 21%. Nós precisamos aumentar esse percentual. Um líder positivo tem esse poder para fazer isso acontecer. Essa construção baseada em pontos fortes, ela precisa fazer o seguinte. Primeiro, tu tem que anarquizar. Quebre todas as regras, tudo que você conhece, em termos de foco nos pontos fracos. Vamos focar, sim, nos pontos fortes das pessoas. E, para isso, nós temos que rever todo o sistema de seleção, o sistema de gerência de desempenho e o sistema de desenvolvimento de carreira. E aqui eu quero dizer uma coisa. Não é porque eu tenho uma formação em gestão de pessoas. Se antigamente se dizia que o marketing estava em todos os setores da empresa, e está, nós sabemos disso, hoje também. A gestão de pessoas está em todos os pontos. Então, o RH é estratégico, gente. O RH é estratégico. Quem não pensar desse jeito não vai fazer a mudança. Para a gente ir fechando aqui, já que nós temos 1 minuto e vamos fechar no tempo, nós precisamos recapitular tudo que nós dissemos. Nós estamos falando aqui do enigma que é o ser humano. Você, como ser humano, as pessoas da tua equipe. Você precisa entender essa essência do ser humano. Comece por você. Comece fazendo esse processo todo de autoconhecimento, de enxergar os teus talentos, de desenvolver os teus pontos fortes, de enxergar os talentos das outras pessoas, de ser o líder coach que as pessoas precisam e desenvolver os pontos fortes das pessoas. Construir essa organização baseada em pontos fortes é uma simples mudança. Uma mudança de vida. E as crianças são um grande exemplo para a gente. Uma criança não tem problema nenhum em mudar. Ela simplesmente abandona o hábito antigo e adquire um hábito novo. Se ela estava engatinhando e aprendeu, de repente, que podia caminhar, ela simplesmente sai caminhando e não volta a engatinhar. Nós temos que fazer isso, gente. A gente aprende muita coisa, certo? Muita coisa mesmo, mas a gente não muda. A gente só teoriza. E a vida não é feita de teoria. A vida é feita de prática. Todos nós sabemos disso. Por isso, eu desejo para vocês exatamente isso. Que vocês tenham força suficiente para descobrir os seus talentos, desenvolver os seus pontos fortes, mudar os seus projetos, mudar as suas organizações e correr por abraço. Porque vencer é uma palavra que está junto com a liderança positiva. Desejo isso para vocês do fundo do meu coração. Espero que os ventos possam bater fortes em suas costas, o sol brilhar quente em seus rostos e as chuvas caírem macias em seus campos. E até que nos encontremos novamente, possa Deus tê-los mansamente na palma das suas mãos. Muito obrigado, um grande abraço a todos.